Olá, galerinha. Então vamos lá, mais um vídeo. Substâncias e misturas, certo? Então vamos lá. Professora Gisla falando. Aproveite que hoje é um ótimo dia para a gente estudar química e tomar um golinho de café. Gente, substâncias e misturas. Antes da gente falar sobre substâncias e misturas, vamos relembrar um pouquinho o que é o conceito de átomo. Então, relembrando o conceito da aula anterior, onde a gente falava sobre matéria, matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vimos também que o que constitui toda a matéria que existe no universo, né, toda a matéria que existe no espaço, são os átomos, e é que esses átomos eles vão se unir por meio das ligações químicas para formar as moléculas, certo? Então, por exemplo, hidrogênio mais hidrogênio, formando H2, que é o gás hidrogênio. Hidrogênio mais oxigênio, formando a molécula de água, H2O, certo? Então, as substâncias, né, moléculas, elas são formadas a partir da união desses átomos. Vamos começar pela mistura, certo? Mistura é um sistema de composição variável formado por duas ou mais substâncias que mantêm sua identidade química. Ou seja, é quando duas ou mais substâncias puras, aí seja ela simples ou composta, que nós iremos estudar um pouquinho mais para frente, elas vão se juntar sem reagir quimicamente em um sistema. E aí vai formar uma mistura, certo? E essas misturas elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. O que é que vai me dizer se essa mistura é homogênea ou se essa mistura é heterogênea? A quantidade de fases que eu observo nessa mistura. E o que seria essa fase, Gisla? Fase é a porção visível, é o que eu consigo visualizar. Então, se essa mistura ela tem uma única fase, a gente fala que essa mistura ela é homogênea ou solução. Tanto faz a gente chamar mistura homogênea ou solução. Apresenta as mesmas propriedades ao longo de sua extensão. Apresenta uma única fase e toda mistura gasosa ela é homogênea. Por exemplo, o nosso ar atmosférico. O ar atmosférico é formado pela união de três gases, né? Que é o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás argônio em menor quantidade. Aí agora tem gás carbônico, então tem outros gases também. E esses gases misturados formam o ar atmosférico. Então, toda e qualquer mistura gasosa, ela é sempre uma mistura homogênea ou uma solução, certo? Outro exemplo, café. Falar nisso. Ótimo. Soro caseiro, as ligas metálicas, água e álcool. Ou seja, eu só consigo ver uma única fase. Eu não consigo distinguir, por exemplo, água e álcool. Eu não consigo distinguir onde é que está o álcool, onde é que está a água, certo? Já a mistura heterogênea é aquela em que eu vejo duas ou mais fases, não apresenta as mesmas propriedades ao longo de sua extensão. Exemplo, água e óleo, né? E aí já entra aquele outro conceito estudado na aulinha anterior, né, de propriedades da matéria. Por que, que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? Porque o óleo ele é menos denso do que a água. A água, por ser mais densa, vai ficar embaixo, o óleo, por ser menos denso, vai ficar em cima. Água e areia. Então, ó, todos esses dois, né, esses dois exemplos aqui, eles são o que a gente chama de composto bifásico, possuem duas fases, certo? Gasolina e água e o granito. Gente, o granito é um caso à parte, certo? O granito, ele é um mineral que por si só, na própria natureza, ele já é feito da união de três minerais diferentes, certo? Que é o feldespato, que é a cor mais escura, o quartzo, que é a corzinha mais branca, e
o feldespato, que é a corzinha mais amarela. Então, mica, que é a partezinha mais escura, o feldespato, que é a corzinha mais amarelada, e o quartzo, que é a corzinha mais branquinha, certo? Então, o próprio granito, ele já é uma mistura de 3 fases, ou seja, trifásico, certo? Ó, essa questão das bolinhas, ela é muito interessante. Muita gente erra na hora de analisar quando a gente está falando de misturas ou de substâncias em termos de bolinhas, tá certo? Nessa representação gráfica de bolinhas. Ó, nesse caso aqui, eu não tenho como distinguir se as misturas são homogêneas ou heterogêneas, certo? Eu só tenho como saber que é uma mistura. Por que eu tenho que saber? Por que eu consigo saber que é uma mistura? Porque eu tenho substâncias diferentes. Nesse caso aqui, ele já está me dizendo que é o ar. E eu sei que o ar é uma mistura homogênea, porque só são gases, tá? Nesse segundo caso aqui, ele fala que é água mais areia, duas substâncias diferentes, mistura heterogênea. No caso de eu só mostrar aqui as bolinhas, você não vai ter como identificar se é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea, tá? Mas eu tenho como saber que é uma mistura. Por que eu vou saber que é uma mistura? Vamos colocar aqui nossa canetinha. Porque eu tenho, ó, uma substância, duas substâncias, três substâncias diferentes. Se eu tenho duas ou mais substâncias diferentes, eu tenho uma mistura, certo? Ó, uma substância, duas substâncias diferentes. Então, eu tenho uma mistura, certo? Mistura homogênea ou heterogênea? Não sei, certo? Pelas bolinhas, você não consegue saber se é uma mistura heterogênea ou homogênea, mas você vai saber que é uma mistura. Joinha? Então, vamos continuar. E aí eu tenho agora a parte das substâncias, certo? Substância pura é uma forma na qual a matéria se apresenta com composição constante e propriedades físicas bem definidas. Deve ter apenas um único tipo de molécula em sua composição, e elas podem ser classificadas em substâncias simples ou substâncias compostas. Então, ó, as substâncias simples, elas são formadas por um único elemento químico, certo? Então, exemplo, H2, O2, O3, ferro, alumínio, nitrogênio. Ou seja, eu tenho o mesmo elemento químico formando aí uma substância. A junção de dois hidrogênios está formando o gás hidrogênio. A junção de dois oxigênios, né? Esses dois oxigênios vão se ligar e aí ele está formando o gás oxigênio. Quando eu tenho aí, ó, 3 oxigênios ligados, eu tenho já o gás ozônio. É diferente, uma substância diferente, certo? Então, ó, mesma bolinha, porque eu tenho a mesma substância, tá certo? E a substância composta, ela é formada por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. Exemplo, H2O, CO2, NaCl. Então, você veja que aqui eu tenho já ó, um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eu tenho dois elementos químicos diferentes, dois hidrogênios ligados a um oxigênio. Mas aí eu tenho ó, dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. CO2, dois átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono. Mas aí eu tenho ó, carbono e oxigênio, são elementos químicos diferentes, certo? Então, ó, pelas bolinhas. Aqui eu tenho um ácido cianídrico, ó. Tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio, certo? Então, os três elementos químicos diferentes. Tá joinha? Então, vamos embora. Veja, a representação, né, por meio de bolinhas. Uma substância simples, as bolinhas são todas iguais, e aqui eu tenho uma substância composta, tá certo? Galera, mais para frente eu vou voltar a esse quadrinho das bolinhas, porque eu quero deixar bem claro o que seria átomo, o que é elemento químico, o que é molécula e o que é substância. Tá joia? Bom, as substâncias simples, veja bem, substâncias simples, elas têm uma propriedade
que chama-se de alotropia. Alguns elementos, né, químicos, eles vão formar substâncias simples, só que substâncias diferentes. Por exemplo, quando eu estava falando aqui da substância simples, ó, a gente vê aqui o oxigênio, O2 e O3. Veja, substâncias simples, mesmo elemento químico, só que está variando a sua quantidade. Aqui eu só tenho 2, aqui eu tenho 3. E aí eu formei substâncias químicas diferentes, tá certo? Então, a alotropia é a propriedade pela qual alguns elementos químicos possuem de existirem em duas ou mais formas, ou seja, substâncias simples, as quais se denominam alótropos. Alotropia vem do grego alos, que seria outros, e tropos, que seria maneira. Então, outras maneiras de se formar substâncias. Foi um nome criado por Johannes Berzelius, certo? E os 4 elementos, 4, que sofrem alotropia é carbono, oxigênio, enxofre e o fósforo. Então, eu tenho esses 4 elementos químicos que sofrem alotropia. Vamos ver quem são os alótropos desses elementos químicos. Carbono, ele forma 4 alótropos diferentes, certo? 5 se a gente considerar que o fulareno ele forma de 2 maneiras diferentes. Então, a gente tem o grafite, certo? A gente tem o diamante, o grafeno e o fulareno. Então, veja, são substâncias diferentes, mas todas elas formadas por átomos de carbono, certo? Uma sequência de átomos de carbono, só que quantidades diferentes de carbono. Diferem entre si pelas estruturas cristalinas, ou seja, na forma como os átomos ou moléculas estão ordenados no espaço, apresentam propriedades químicas semelhantes, porém propriedades físicas diferentes. A grafite, por exemplo, é uma ótima condutora de eletricidade, já o diamante não é, certo? Então, veja aí em termos de organização dessas moléculas, certo? Como é que esses átomos estão organizados nessas moléculas. Então, aqui a gente tem o grafite, os átomos eles estão organizados nessa sequência, certo? Aqui a gente tem o carbono, diamante, tudo átomo de carbono, certo? Cada bolinha dessa representa um carbono. Então, veja que são organizações diferentes. Aqui é o grafeno, tá? E aqui são as 2 formas do fulareno. Tem esse nome de fulareno devido ao cientista lá que descobriu, acho que era um arquiteto, se não me engano, alguma coisa Fulerer, certo? E aí, em homenagem a ele, era esse nome aí de fulareno. E aí o fulareno, ele são nanotubos, né? Ou buckball. Então, a gente tem os nanotubos, tem essa estrutura, essa organização, ou buckball, que ganhou esse nome por conta do seu formato de bola, certo? Então, o arranjo, como estão organizados esses carbonos, é o que vai mudar a substância de uma para outra. Oxigênio. Oxigênio, ele tem as 2 formas que eu já tinha falado anteriormente. Ele forma tanto o gás oxigênio como o gás ozônio. O gás oxigênio, importantíssimo para a manutenção da vida, né? É a partir do oxigênio, da absorção do oxigênio, que a gente tem a realização do ATP, né? Lá no ciclozinho de Krebs. E esse ATP é fundamental para nos gerar energia para a gente, certo? É um líquido transparente. No seu estado líquido, ele é transparente. Já o gás ozônio, que é o O3, ele é prejudicial para o ser humano, porém é muito importante para a nossa proteção, porque é ele quem forma a camada de ozônio que impede que os raios ultravioletas do Sol consigam passar, né, para aqui, para a nossa atmosfera, passar a nossa atmosfera e aí causar danos, né, câncer de pele, por exemplo. Então, é a camada de ozônio que nos protege dessa radiação, né, ultravioleta do Sol. E quando o ozônio está na sua forma líquida, ele tem uma coloração azulada,
certo? Então, você vê que, fisicamente falando, eles têm diferenças, tá? Mas, quimicamente falando, eles têm estruturas parecidas. O fósforo, as duas formas mais conhecidas é o fósforo branco, que é o P4, ou seja, ó, os átomos de fósforo estão organizados em 4, certo? Ó, a cada 4 eu tenho um conjunto de fósforo. Ele é altamente reativo com oxigênio, por isso que ele é guardado dentro da água, certo? E eu tenho o fósforo vermelho, que é aquele que você usa para acender o fogo, né? Fogão de casa. Gente, detalhe, o fósforo não é o que está no palitinho, não, tá? O palito, ele tem aquela cabecinha lá do que a gente chama do palito de fósforo, não é de fósforo, tá? Ali é um sal, é o clorato de potássio, e o fósforo é a lixazinha que fica na lateral da caixinha. E quando você passa o clorato de potássio lá na caixinha, ele reage com o fósforo, né? Ocorre lá, solta uma faísquinha e ocorre a reação de combustão. E aí ele pega fogo, certo? Então, o fósforo vermelho é o que a gente chama de P4N, ou seja, é um monte, tá, de fósforos P4 reunidos, agrupados em um lugar. E tem um outro tipo de fósforo que ele recentemente ele foi, né, colocado aí como sendo uma outra forma alótropa, acho que é isso, do fósforo, que é o fósforo preto. Ele é formado a partir do fósforo branco, só que em altas pressões. Aí veja bem, o fósforo branco ele é organizado, certo? Ele está todo organizadinho. Já o fósforo preto, essa estrutura dele é sem organização, ela não tem uma estrutura bem definida. Então, a gente teria esses três tipos, certo? De fósforo, os mais comuns é o branco e o vermelho. E o último, que é o enxofre, que também tem duas formas alótropas, que seria o enxofre rômbico e o monoclínico. O rômbico são esses aqui, ó, que formam cristais. O pessoal de mais antigamente, né, colocava dentro das jarras, porque supostamente atraía as impurezas e deixava a água mais pura. E aqui a gente tem o monoclínico, que tem esse formato mais de cristais, só que mais pontiagudos, certo? Então, os dois são formados por S8, ou seja, 8 átomos de enxofre, né, reunidos, está aqui a estrutura, só que um forma esses cristais desse tipo, o outro forma cristais mais afiados, certo? Então, o rômbico e o monoclínico. Características que diferenciam substâncias puras e misturas. Então, vamos lá. Substâncias, composição invariável. As misturas, a gente tem uma composição variável. Ou seja, a sua composição aqui não muda. Nesse caso aqui, a gente tem uma mudança. As substâncias podem ser representadas por fórmulas. As misturas não podem ser representadas por fórmulas. Substâncias têm propriedades físicas bem definidas, ponto de difusão, ponto de ebulição, densidade, bem especificadozinho, tá? Bem definido. Já as misturas não, né? Aula anterior, não sei se na aula anterior falei, se não falei, mas mais para frente eu mostro o gráfico de substâncias e misturas e vocês vão ver que tem essa variação, tá certo? No caso das substâncias, se compostas, formam-se por fenômenos químicos. No caso das misturas, elas formam-se por fenômenos físicos. E as substâncias, os componentes, não podem ser separados por processos físicos. As misturas, os seus componentes, podem ser separados por processos físicos. Vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico, certo? De uma substância e o gráfico de uma mistura. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a curva de aquecimento da água. A água, ela tem o seu ponto de fusão a 0 graus Celsius e o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius, certo? Então, vamos lá. 0 graus Celsius, eu tenho meu ponto de fusão. Então, a substância, ó, durante essa passagem de sólido e líquido, não vai variar.
tá certo? Já o meu ponto de ebulição, durante essa passagem também não vai variar. Eu vou ter o que a gente chama de 2 patamares. Ponto de fusão e ponto de ebulição não variam. Na mistura, se você observar, ó, você vai ter um ponto de fusão variante e um ponto de ebulição também variável. Por quê? Porque cada substância, eu tenho pelo menos ter 2 substâncias na mistura, ela vai ter o seu ponto de fusão. Então, às vezes, um é mais baixo, mais alto, e aí não tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição específico. Eu tenho uma variação, aonde vai começar o primeiro ponto de fusão e aonde terminaria o meu último ponto de fusão, certo? Então, gráfico de uma substância, grave bem, você tem o que a gente chama de 2 patamares. Um patamar no ponto de fusão, ou seja, essa reta, certo? E um patamar no meu ponto de ebulição, aonde essa temperatura não vai variar. Expliquei isso também na nossa aulinha de misturas, né? De propriedades da matéria, onde eu mostrei lá o diagrama de fases, certo? Substância, ponto de fusão, ponto de ebulição não varia. Na mistura, eu tenho um ponto de fusão e um ponto de ebulição que varia, tá certo? Aí eu tenho 2 tipos de misturas, certo? Preste bem atenção, que é para você não errar a questão. A mistura eutética é uma mistura entre sólidos e homogêneos. Entre sólidos e homogênea. Então, é uma mistura homogênea entre 2 sólidos. A temperatura, ela permanece constante na fusão, porém a ebulição ela varia. Veja, eu tenho uma temperatura de fusão que coincide. Os 2 sólidos têm o mesmo ponto de fusão, certo? Ou bem parecido. Já o ponto de ebulição, ó, varia. Eu só teria aí uma substância se os dois, ó, 2 patamares, aqui e aqui. Como aqui variou, né? Então eu não tenho aí uma substância, eu tenho uma mistura, só que é uma mistura que a gente chama de mistura eutética. O ponto de fusão é o mesmo para as duas, porém o ponto de ebulição é variável, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. A outra mistura é a mistura azeotrópica. É uma mistura entre líquidos homogênea. Então, é uma mistura homogênea, só que agora entre líquidos. E aí, o que é que eu tenho aqui? Ó? Que o meu ponto de fusão, ele varia, porém, o ponto de ebulição coincide, certo? Ou eles vão ter um ponto de ebulição bem próximos. Então, aí você tem uma mistura eutética, onde o ponto de fusão é constante, ponto de ebulição varia. A mistura azeotrópica é o contrário. O ponto de fusão varia e o ponto de ebulição fica constante. Tá certo? Vamos para o nosso exercício de fixação. E aí, durante o exercício de fixação, eu quero que vocês entendam. E aí, pausa o vídeo para você buscar aí um caderninho para anotar, ou imprime o próprio slide aí, eu botei os slides lá no grupo, certo? E já anota essas informações. Gente, existe uma diferença entre átomo, elemento químico, entre substância e molécula. Qual é essa diferença? Vamos ver agora, mas primeiro uma pausa para o café. Ai, como é bom. Vamos lá. O que são átomos? Átomos são essas bolinhas, ou seja, a quantidade de elementos químicos que você tem. Então, por exemplo, nesse primeiro quadrinho, eu tenho quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no primeiro quadrinho, eu tenho, por exemplo, 8 átomos. Joinha. Quantos elementos químicos eu tenho? Elemento químico é o tipo da bolinha. Qual é a bolinha que eu tenho aí? Bolinha azul. Então, eu tenho, ó, um elemento químico. Só tem um tipo de bolinha, que é a bolinha azul. Então, ponto. Finish. Quantas substâncias
eu tenho aí só uma, porque essa substância aqui é a mesma dessa, que é a mesma dessa e é a mesma dessa. É a mesma substância. Substância simples ou composta? Substância simples, porque é o mesmo elemento químico, certo? Ó, dois átomos do mesmo elemento químico. Então, eu tenho, ó, uma substância simples. Agora, veja, quantas moléculas dessa substância simples eu tenho? Eu tenho uma molécula, duas, três, quatro moléculas dessa substância simples. Não entendi. Então, volta o vídeo e assiste de novo, certo? Volta e assiste de novo. Vamos para o segundo exemplo. Quantos átomos eu tenho no segundo quadrinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. 10 átomos. Perfeito. Quantos elementos químicos eu tenho aí? Eu tenho bolinha azul, eu tenho bolinha vermelha. Então, eu tenho 2 elementos químicos. Perfeito. Quantas substâncias diferentes eu tenho aí? Eu tenho essa substância e essa substância. Gente, substância simples ou composta? Também substâncias simples, tá? Ó, uma substância simples, outra substância também simples. Perfeito. E quantas moléculas eu tenho aí? Eu tenho 3 moléculas da substância simples azul e 2 moléculas da substância simples vermelha. Ufa! Gente, isso quer dizer que o 2 ele não é uma substância. Aqui a gente tem, ó, uma substância, tá? O 2 a gente não tem uma substância. A gente tem, ó, duas substâncias diferentes. Isso quer dizer que o meu quadrinho 2 é uma mistura. Perfeito. Por que que é uma mistura, Gisla? Eu não entendi ainda. Porque, ó, diferente do 1, que é a mesma substância, aqui eu tenho substâncias diferentes. Eu tenho, ó, 3 substâncias dessa e 2 dessa outra. Se eu tenho 2 ou mais substâncias diferentes interagindo, eu tenho uma mistura. Show de bola. Isso quer dizer que o 3 também é uma mistura. Por que que é uma mistura? Porque eu tenho, ó, uma substância, 2 substâncias, 3 substâncias diferentes, tá certo? Então, eu tenho uma mistura. Mas vamos lá também. Aqui é do quadrinho 2, tá? Quadrinho 3. Nossa, tá ficando uma bagunça esse slide, mas eu sou bagunceira mesmo. Então, vamos lá. Quantos átomos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, repetindo, átomo é a quantidade de bolinhas que eu tenho. Perfeito. Quantos elementos químicos eu tenho? Quantos tipos de bolinhas diferentes eu tenho? Eu tenho bolinha amarela, tenho bolinha azul, eu tenho bolinha vermelha. Então, eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Misericórdia. Perfeito. Vamos lá. Essa mistura é formada por substâncias simples ou substâncias compostas? Aí você vai olhar e vai ver que aqui é a substância de que tipo? Simples. Por que que é substância simples? Porque é formada pelo mesmo tipo de elemento químico. Ó. Os 3 são bolinhas vermelhas. Esse daqui também é uma substância simples, ó, 2 bolinhas iguais. E aqui eu tenho uma bolinha azul, bolinha amarela. Então, aqui eu tenho uma substância do tipo composta, porque eu tenho, ó, elementos químicos diferentes, tá certo? Então, eu tenho, ó, uma substância simples vermelha.
Não, aliás, nem precisa colocar agora, né? Eu só tenho, no caso, duas substâncias simples diferentes e uma substância composta. Beleza. Quantas moléculas eu tenho? Vamos lá. Uma molécula, vou botar aqui o M, uma molécula de substância simples vermelha, duas moléculas de substância simples amarela e uma molécula de substância composta, certo? Então, eu tenho, ó, duas substâncias simples diferentes e uma substância composta, certo? E o quadrinho de número 4, vamos lá, número 4. Quantos átomos eu tenho aqui? 3, 6, 9, 12. Então, ó, 12 átomos. Quantos elementos químicos eu tenho aí? Tenho bolinha azul, bolinha amarela. Então, 2 elementos químicos. Quantas substâncias diferentes eu tenho aí? Ó? É a mesma substância nos 4 moléculas. Então, ó, uma substância. Gente, é uma substância simples ou substância composta? Tem 2 elementos químicos diferentes, bolinha azul, bolinha amarela. Então, ó, substância composta. E quantas moléculas dessa substância a gente tem? 4 moléculas, tá certo? Então, a gente tem aí, ó, 4 moléculas dessa substância composta. Perfeito. Vamos lá agora para o que o exercício está pedindo. Determine onde encontramos substâncias puras. Gente, substância pura, ele não fala se é simples ou se é composta. Substância pura está em 1 e no quadrinho 4. Certo? Letra B, aonde é que tem mistura? Mistura tem no quadrinho 2 e 3. Então, ó, resposta da B. Vou botar aqui embaixo que é para não misturar ali. 2 e 3. Duas substâncias simples. Veja, duas substâncias simples. E agora, aonde tem duas substâncias simples, ó, aqui só tem uma substância simples, substância composta. Aqui tem duas substâncias simples, mas tem uma composta. Aqui eu tenho, ó, substância simples e substância simples. Então, no quadrinho 2, eu tenho duas substâncias simples, certo? Duas. Somente substância composta, quadrinho de número 4. Perfeito. Considere apenas o sistema 3 e determine. Já determinamos. O número de átomos presentes, né? Tá aqui, ó, 10 átomos. O número de elementos químicos, 3 elementos químicos. O número de moléculas, 1, 2, 3, 4 moléculas, certo? E o número de substâncias, aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3 substâncias diferentes. Então, vamos lá. Átomos presentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar assim a resposta aqui em cima, tá? Número de elementos químicos. Bolinha azul, bolinha amarela, bolinha vermelha. 3 elementos químicos. Número de moléculas. 1, 2, 3, 4 moléculas. E o número de substâncias. Uma substância, duas substâncias, 3 substâncias diferentes. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos para o nosso segundo exemplo. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, veja bem, ele quer o número de fases. E aí ele fala aqui no conjunto 1, né, no recipiente 1, a gente tem aí, ó, óleo, água e gelo. Gente, eu vou até deixar mais difícil ainda a pergunta. Eu quero que você me diga o número de componentes e o número de fases. Vamos lá. Eu tenho óleo, água e gelo. Quantos componentes eu tenho aqui na mistura? Eu tenho o óleo e eu tenho água e gelo, é a mesma coisa. É água, só que em estados físicos diferentes. Então, eu tenho 2 componentes. E quantas fases eu tenho? É só olhar para a figura, ó.
óleo, eu estou vendo gelo e eu estou vendo a água. Então, eu vou ter, ó, 3 fases, certo? Na 2, eu tenho água gaseificada e gelo. Já vimos que água e gelo é a mesma coisa. Só que água com gás, eu estou vendo aqui, ó, que tem as bolinhas de gás. Essas bolinhas de gás, se é visível, eu vejo 2 fases. Se eu estou vendo gelo, 3 fases também. Mas eu tenho quantos componentes? Também tem 2 componentes, porque água e gelo é a mesma coisa, certo? Água salgada, gelo, óleo e granito. Então, vamos lá. Quantos componentes eu tenho? Água salgada é um, gelo é outro. Por quê? Porque ninguém faz gelo de água salgada. Faz gelo de água doce. Então, tem águas aí diferentes, certo? O óleo e o granito. Quantos componentes? 4 componentes. Tá certo? Se levar em conta que o granito é formado por 3 minerais diferentes, a gente teria aí mais componentes, tá? Mas vamos considerar sendo o granito um componente, certo? Quantas fases eu observo? O óleo, o gelo, a água e a minha pedrinha de granito. Só que quando eu olho para a minha pedrinha de granito, eu vejo mica, eu vejo feldespato e eu vejo o quartzo. Então, na verdade, eu tenho 6 fases. Resposta D de dado. Joinha? Então, vamos para mais uma questão. Recentemente foi confirmada a existência de uma nova variedade alotrópica do carbono, chamada de esse nomezinho todinho, que é a famosa Buckball, em homenagem ao arquiteto americano Buckminster Fuller, criador da estrutura geodésima, que é aquela estrutura lá de bolinha, certo? Sobre o fenômeno da alotropia, analise as proposições a seguir. Então, vamos lá. 1. Além da grafite e do diamante, o fulareno e o grafeno são variedades alotrópicas do carbono? Sim. Falei isso quando eu estava explicando o conteúdo, né? Até mostrei as estruturas para vocês. Fósforo branco e fósforo vermelho são variedades alotrópicas do mesmo elemento químico, fósforo, e estas apresentam propriedades químicas diferentes, mas propriedades físicas muito semelhantes. É o contrário, tá? Tem propriedades químicas semelhantes, mas propriedades físicas diferentes, tá certo? Então, a 2 é errada. A 1, ok. 3. O oxigênio, fundamental à respiração dos animais, e o ozônio, gás que protege a Terra dos efeitos dos raios ultravioletas da luz do Sol, são alótropos que diferem quanto ao número de átomos que compõem suas moléculas. Show de bola! Oxigênio, 2 átomos, ozônio, 3 átomos de oxigênio, certo? O2, oxigênio, O3, gás ozônio. Então, 3 também está correta. As substâncias simples, enxofre rômbico e enxofre monoclínico, são variedades alotrópicas do enxofre? Correto. S8, tá? 8 átomos de enxofre organizados. A alotropia é a propriedade pela qual o mesmo elemento químico origina substâncias puras compostas diferentes? Compostas não. Substâncias simples. Gente, é o mesmo elemento químico, então não é substâncias compostas, é substâncias simples. Resposta letra D de dado, ok? Vamos para mais um exemplozinho aí. De acordo com os gráficos de mudança de fase,
pode-se afirmar corretamente que 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a. E aí a gente vai analisar agora os gráficos. Primeiro ponto, o que é que eu tenho que analisar? Se ele tem um patamar no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Porque se ele tiver, vai ser uma substância. Se ele não tiver, vai ser uma mistura. Lembrando que a gente tem a mistura eutética, que tem o ponto de fusão constante, e a mistura zeotrópica, que é o contrário. Eu tenho um ponto de ebulição constante. Então, vamos lá. Veja, meu ponto de fusão, ó, temperatura de fusão, ela é variável. Tanto é que está aqui, ó, ΔT final, que é a temperatura inicial, e a temperatura final menos a temperatura inicial. Mesma coisa para o meu ponto de ebulição. Então, não tem nenhum patamar. Isso quer dizer que aqui eu tenho um gráfico de uma mistura. Nesse 2, eu tenho ó, patamar no meu ponto de fusão, patamar no meu ponto de ebulição. Isso quer dizer que eu tenho um gráfico de uma substância, certo? Nesse gráfico 3, eu tenho ó, o ponto de fusão está variante, mas eu tenho um ponto de ebulição constante. Isso quer dizer que eu tenho uma mistura do tipo azeotrópica. E a 4, eu tenho ó, ponto de fusão constante, mas o meu ponto de ebulição está variante. Isso quer dizer que eu tenho uma mistura do tipo eutética. Resposta à letra B de bola. Joinha. Terceira questão. Terceira questão fala o seguinte. Nas misturas homogêneas, sólido-líquido, em que o sólido se encontra totalmente dissolvido no líquido, exemplo, água salgada, né? O sal de cozinha lá dissolvido na água. Sal com açúcar, água com açúcar, certo? Enfim, faz uso de destilação simples para separá-los. A gente vai estudar o processo de separação simples na nossa próxima aula. Porém, como é que ele está falando de vidraria, e eu já postei para vocês também uma aulinha falando sobre a segurança no laboratório e os tipos de vidrarias que a gente tem no laboratório, então eu botei essa questãozinha só para vocês ficarem atentos. O esquema a seguir representa uma montagem usada nesse processo. Então, aqui você tem, ó. Aí, aqui ele não, já está perguntando como é o nome, certo? Então, aqui a gente tem o bico de Bunsen. Já vou colocando praticamente nossa resposta, tá? Esse bico de Bunsen, ele serve para quê? Ai, gente, é para escrever uma dificuldade, tá? Mas, enfim. Ele serve para aquecer, tá? É como se fosse lá a chamazinha do nosso fogão, nosso fogareiro. Aqui você tem um tripé, certo? Aí você tem aqui ó, um suporte universal, uma garra. Aqui você tem uma tela de amianto, que é o que a tela de amianto ela faz. O suporte, obviamente, a garra nem precisa explicar, né? A tela de amianto, tripé para você conseguir colocar a substância em cima, né? Geralmente ela é utilizada junto com a tela de amianto. A tela de amianto ela ela dispersa o calor, né, uniformemente por toda a tela. Aqui você tem um balão de fundo redondo, termômetro, a rolinha, vedor, o balão de destilação, ele tem esse eu não sei, eu vou dizer um bracinho, tá? Porque o gás ele vai aquecer, ó, a água vai para o estado de vapor, ela vai aquecer, ela vai entrar aqui. No que ela vai entrar aqui, ela vai se ligar, ó, ela vai passar aqui por dentro desse aparelhinho que a gente chama de condensador. O que é que o condensador faz, Gisla? Condensa. Ou seja, vai sair do estado gasoso e voltar para o estado líquido, certo? Esse condensador, ele fica, ó, tem uma entrada e uma saída de água. Então, a água ela entra por aqui, ela fica circulando, deixa ele numa temperatura ambiente. O vapor está a 100 graus Celsius, está muito quente, quando toca na parede do recipiente que está frio, né, está sendo resfriado pela água, ele volta a ser líquido novamente e ele vai cair aqui dentro desse copinho que a gente chama de Erlenmeyer. É esse nomezinho bem estranho.
Ok? Então, qual seria aí a nossa resposta da questão? 1, condensador. 2, balão de destilação. Não escrevi, mas enfim, falei, né? 3, bico de Bunsen. E o 4, Erlenmeyer. Fica atento a essa parte de vidrarias, tá? Possa ser que caia na prova e vocês não podem errar por não saber o nome dessas vidrarias, das principais vidrarias, tá? Vamos lá. Quarta questão. Dados os sistemas 1 e 2 a seguir, classifique-os quanto à sua constituição em homogêneo ou heterogêneo e também indique o número de fases e componentes de cada um. Então, vamos lá. Sistema 1, ele está falando que é o gelo, água, álcool e açúcar. Gente, olhando para cá, eu estou vendo que tem um líquido, eu estou vendo que tem uma pedrinha aqui de gelo, tá? Dentro do meu recipiente. Se eu estou vendo o gelo, eu estou vendo pelo menos 2 fases, certo? Isso quer dizer que eu tenho um sistema heterogêneo. Linda minha letra. Quantas fases? Eu estou vendo só uma fase líquida e a pedrinha de gelo. Então, eu estou conseguindo ver 2 fases. E quantos componentes eu estou vendo aqui nesse meu recipiente? Então, vamos lá. Gelo e água, um só. Álcool, 2. Açúcar, 3. Açúcar e álcool, eles se dissolvem na água. Então, por isso você só vê uma fase. E o gelo, 2 fases. Então, um total de 3 componentes. Isso é a tentativa de um M, tá? Vamos para o nosso segundo exemplo. Segundo exemplo, a gente tem aí, ó, água. Tem um recipientezinho aí, ó, com água, sal, mais granito. Gente, você tem aí, ó, água, sal e o granito. Veja, eu não sei nem como é que eu posso falar, porque assim, tem livros que consideram o granito como sendo um componente. Tem livros que consideram o granito como sendo 3 componentes. Na minha opinião, eu fiz questão anterior, certo? Considerando o granito como sendo um componente. Mas na minha opinião, eu consideraria como sendo 3, certo? Porque se ele próprio já é uma mistura heterogênea, isso quer dizer que ele tem os 3 componentes visíveis. Então, na minha opinião, eu consideraria como sendo 3 componentes. Mas tem livro que traz ele como sendo um componente, tá certo? Então, fica muito a critério do autor. Mas a minha opinião é que seria 3 componentes diferentes, tá? Enfim, vamos lá. Bom, só de olhar visualmente falando, a gente também tem aí um composto heterogêneo, certo? Quantas fases eu vejo nesse composto? Então, veja bem, eu tenho água e sal, que é uma fase, estou vendo ali o sal fica dissolvido na água, mas aí eu tenho, ó, no granito, feldespato, a mica e o quartzo. Então, eu vejo quantas fases? 4 fases, certo? Quantos componentes? Água, sal e granito. Eu vou de novo colocar 3 componentes, mas deixando bem claro que, na minha opinião, eu consideraria como sendo 3, 4, 5 componentes. Tá certo? Enfim, controvérsias à parte, vamos para a nossa próxima pergunta. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO, que é o óxido de cálcio, pode-se afirmar que todas são substâncias simples? Não, né? Substância simples formada por um único elemento químico. Então, aqui, ó, substância simples, substância composta.
hidrogênio e oxigênio. Substância simples, Pb. Aí você vai dizer, não tem dois elementos, não? Não. P maiúsculo, B minúsculo, isso quer dizer que é um elemento só, que tem duas letrinhas, o símbolo representado por duas letrinhas. CO2, dois componentes, substância composta. Substância simples, cálcio e oxigênio, substância composta. Então, todas são substâncias simples? Não. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Não. Pb, que é o chumbo, também é uma substância simples. Então, está errado. Todas são substâncias compostas? Também já vimos que não. Somente o CO2 e o Ca, ou seja, o óxido de cálcio, CaO, são substância composta? Não. A água também é uma substância composta. E a letra E, as substâncias O2, H2, Pb e O3 são substâncias simples? São. Certo? Então, resposta certa, letra E. Vamos para nossa, creio eu que seja o último slide. Então, as últimas duas perguntinhas. O quadro a seguir apresenta a variação de temperatura durante a fusão e a ebulição dos materiais. Aí tem X, Y, Z e T. Então, material X, material Y, material Z e T. Aí ele está dizendo, ó, tem ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Isso quer dizer que aqui é uma substância. Por que é uma substância? Porque o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição, eles são constantes. Não vai variar. Quer dizer que eu tenho uma substância. Ponto de fusão variável, ponto de ebulição variável. Mistura. Ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável. Mistura eutética. E um ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante, mistura azeotrópica. Resposta, letra A, de amor. E a nossa última questãozinha. Considere um sistema formado por água, álcool, mais granito. De novo, granito. Tá certo? Excluindo-se o recipiente e o ar atmosférico, podemos afirmar que o sistema apresenta 3 componentes e 2 fases. 3 fases, né? Então vamos lá. Álcool e água se misturam. Uma fase. Granito a gente já viu que tem 3 fases. Então, no total a gente vai ter 4 fases. Vai ter livro que vai trazer 3 componentes. Vai ter livro que vai trazer 5 componentes. Nesse caso aqui, eu tirei do livro e ele vai trazer que são 5 componentes. Perfeito, concordo com esse livro plenamente. Tá certo? Resposta letra D de dado. Então, um beijo e até a próxima.